Salve você antenado aqui no canal Mário Coelho Vasco. Meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco. Olha, nessa sexta-feira que tem Copa São Paulo de Futebol Júnior, hein? E vou falar para você uma coisa. O torcedor vascaíno está muito mais otimista do que anteriormente, nas primeiras rodadas, principalmente na primeira fase no grupo 32, né? E ontem, claro, eu perguntei ao técnico Ramon Lima sobre a possibilidade de descer alguns atletas para tentar vencer a Copinha. Ele falou comigo e, claro, eu vou trazer aqui para vocês em primeira mão. Não esqueça também que vamos falar sobre Campeonato Carioca, o jogo ontem entre Vasco e Bangu, empate por 0-0, né? Entrando de forma gradativa jogadores mais experientes, jogadores que estão treinando com o elenco principal para dar mais minutagem, né? Segundo o próprio técnico Ramon Lima, a gente vai falar bastante sobre esse jogo e últimas notícias referentes ao Vasco, que vai fazer mais uma baita campanha, né? Um evento enorme em Manaus para a estreia, entre aspas, da equipe principal. E também você que é sócio torcedor, tá? Que é Off Rio, prepare-se. Eu vou trazer para vocês aqui detalhes sobre o que o Vasco vai fazer fora do Rio de Janeiro. Então tem que ser sócio. Lembrando que corre lá no sóciogigante.com. É muita coisa boa, é muita coisa legal. Então não perca essa oportunidade. Mas antes de a gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral. Vai lá nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E falando em comentário, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link da Estrela Bet. A Estrela Bet é patrocinadora do Vasco no basquete, no futsal e quer te dar para você fazer os seus palpites esportivos. Como hoje, estou indo lá fazer o jogo da Copinha. R$500 de bônus para você que clicar no link e fazer o seu cadastro agora. Então, você que é vascaíno, não perca essa oportunidade da Estrela Bet. O link está ali no primeiro comentário fixado. Beleza, rapaziada? Então vamos pro vídeo. Solta a vinheta. Partiu! Segredo revelado, exatamente isso, torcedor vascaíno. O Vasco vai fazer eventos pelo Brasil. Mas como assim eventos pelo Brasil? Eu não estou entendendo o que você está falando. Olha só, o próximo jogo do Vasco em Manaus, o Vasco está preparando um grande evento, né, para presentear o torcedor vascaíno manauara e principalmente o sócio torcedor, tá? Principalmente o sócio torcedor. O sócio terá experiências incríveis, tá? Incríveis. Uma aproximação ali com jogadores, com o clube de uma forma diferenciada, tá? Estou revelando aqui esse novo passo que o Vasco deve divulgar nos próximos dias. E, claro, o torcedor manauara, o torcedor de Manaus, vai ser o primeiro presenteado. Mas vale ressaltar, seja sócio para aproveitar de forma exclusiva. Quem não é sócio, quem é torcedor do Vasco, também vai participar do evento em si. Vamos ter vários dias de eventos ali, o Vasco vai realizar vários dias de eventos. Porém, o sócio terá uma vida um pouco mais fácil, né? O sócio terá experiências exclusivas. Então, vai lá no sóciogigante.com. E eu conversando ontem com uma pessoa ligada à diretoria, ele me falou, não, relaxa, fica tranquilo, porque isso vai acontecer em todo o Brasil. Vai ser muito interessante para você que é Off Rio, realizar aí o seu sonho junto ao Vasco, estar mais próximo do clube, e esses eventos vão fazer impulsionar ainda mais a marca Vasco e valorizar você que é Off Rio, fora do Rio de Janeiro. Então não perca essa oportunidade, corre no sóciogigante.com, faça a sua adesão quanto antes para você aproveitar todos esses benefícios, hein? E olha, eu vou falar para você, o plano do Vasco para 2025, e eu aplaudo essa ideia, né? É presentear sempre o torcedor Off Rio. Então teremos já jogo em Manaus, que vai ser a estreia, né, desse grande evento. Brasília também teremos no Campeonato Carioca e outros locais também pelo Brasil, né, durante a temporada. Nós sabemos que onde o Vasco vai, o Vasco joga em casa, mas pega a visão, torcedor, pega a visão. Revelei o segredo, hein? E revelei o que você tem que fazer. Corre lá no sóciogigante.com, não perca essa oportunidade de estar cada vez mais próximo do Vasco nesse momento, né, de estabilização, né? O presidente Pedrinho trazendo um pouco mais de reestruturação, responsabilidade, montando ali o elenco de forma um pouco mais responsável.
Temos aí, né, uma possível contratação de peso, podendo chegar a qualquer momento, um atacante, né? A gente está vistoriando ali antes de trazer essa comoção para o torcedor vascaíno. Então a gente vai, lógico, tá apurando tudo, mas revelei o segredo, não é segredo mais para ninguém. Você que é sócio de Manaus, se prepare, vai ser algo muito legal. Bom, o Vasco joga hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Vamos falar sobre esse jogo. O Vasco pega o Flamengo de Guarulhos, vai enfrentar hoje às 19 horas em Osasco, tá? Vamos lá, vamos para as informações desse jogo, né? O Vasco que vai ter aí peças importantes como o Lincoln e o Alegria ainda jogando ali, né? Não subiram para o profissional, foram cedidos, mas estarão presentes hoje para a partida, né? O Flamengo de São Paulo é uma equipe que é complicada de se jogar. O jogo vai ser no estádio municipal José Liberati, tá? Em Osasco, 19 horas horário de Brasília, e a gente pode ter aí um Vasco, quem sabe, né, passando de fase e aproveitando as brechas dos seus adversários, principalmente no Campeonato Carioca, para descer alguns jogadores e quem sabe otimizar esse possível título. E claro, eu quero perguntar para vocês, antes de eu trazer o que eu perguntei para o Ramon Lima ontem acerca dessa questão, né, sobre os jogadores que estão à disposição no Carioca retornarem para a Copinha, o Ramon Lima deixou bem claro, né, falando que daqui a 2 rodadas isso naturalmente pode acontecer de forma muito mais impactante. Então, eu queria saber a sua opinião primeiro, se você acredita no título da Copinha, já deixa o seu palpite lá nos comentários para a gente debater sobre esse assunto. Enquanto isso, eu trago aqui para vocês a fala do treinador Ramon Lima ontem na coletiva com a minha pergunta acerca dessa questão envolvendo a transição de jogadores voltando para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E a gente vem observando na sua equipe, de forma gradativa, a volta de alguns jogadores do elenco principal, ou vamos falar assim, se preferir, os mais experientes. Existe no planejamento a possibilidade de, caso o Vasco avance na Copinha, dos jovens que estão inscritos na competição, que estão à disposição do seu comando hoje no Carioca, voltarem para essa competição para otimizar um possível título? Boa noite, Lineker. Acredito que o planejamento é esse, assim, vamos ter um jogo sexta-feira agora, né, da Copinha, passando, se eu não me engano, joga domingo, né, então teriam que passar mais 2 fases aí para a próxima estarem sendo utilizados. A gente está dividindo o elenco praticamente em 3, né, porque o elenco está com o profissional, com o Fábio, o que está comigo e o que está na Copinha. Exemplo disso é o Lincoln e a Alegria, que a gente cedeu para esse jogo decisivo e cedeu para amanhã também, que é uma fase já bem decisiva, e a gente está dividindo forças aí para tentar equilibrar de alguma forma. Eu vou falar a verdade para vocês. Por mim, eu já tinha decidido esses jogadores. Ah, mas como que vai fazer para montar uma equipe? Cara, eu tentava administrar pelo menos os principais jogadores na Copinha. O Luiz Gustavo ontem, que jogou muito bem, muito forte, se estiver na Copinha, ele arrebenta, não tem essa, porque o jogador tem muito físico, né? Consegue se sobressair em vários quesitos. A gente observa também o Bruno Lopes, que tem idade, está inscrito. A gente observa outros jogadores também que poderiam estar ajudando o Vasco na competição. Então eu pensaria em administrar de alguma forma, pelo menos as principais peças lá na Copinha, para resolver essa questão que desde 1992 não temos um título dessa competição. E parece que o torcedor vascaíno, estive em São Januário ontem, conversei com muita gente, parece que o torcedor vascaíno sim quer o título da Copinha muito mais do que uma performance no Carioca, tá? Por isso que eu tô perguntando aqui a sua opinião para você ir lá nos comentários para a gente debater sobre esse assunto, porque é um assunto polêmico. A Copa São Paulo é uma competição de base, o Carioca é uma competição dos profissionais, mas parece, né, que o ímpeto do torcedor mudou, a esperança do torcedor mudou diante da Copinha e parece que o torcedor quer o título da Copinha. E você? Vai lá nos comentários. Bom, falando sobre Copinha e profissionais, ontem tivemos jogo, né, entre Vasco e Bangu em São Januário, segunda rodada do Campeonato Carioca, e o Vasco empata mais uma vez, só que dessa vez sem gols, né? O Vasco até melhorou no segundo tempo com a entrada do Jair, Paulinho e também do Maxime Domingues no lugar do Zé Gabriel, Deluca e do JP, e vale destacar, né, o JP voltando de lesão, ainda tendo alguns cuidados ali, algumas minutagens parciais. Agora, Deluca e o Zé Gabriel não dá mais. Eu acho que deixou claro
que se manter os jogadores em campo, nós teremos uma desvalorização. E eu sempre defendi aqui que se fosse para utilizar o sub-20 nos profissionais, utilize os sub-20 por completo, que aí você justifica o seu planejamento. Já que vai usar ali alguns jogadores que têm uma idade mais avançada, volta com os garotos para a copinha e ganha a copinha. Então, para mim, é um planejamento que me incomoda, porém, na copinha o Vasco teve que mudar completamente a sua postura para voltar a vencer, mas no Carioca ainda tem essa dificuldade com esse elenco alternativo. Ontem o Jair também perdeu um pênalti, né, uma bola que toca na mão do zagueiro do Bangu, o Jair pega a bola, bate cruzado, meia altura, para mim bate mal, apesar de ser no canto. Cruzado meia altura facilitou a defesa do goleiro que escolheu o canto certo, né, mas também não foi um pênalti muito mal batido, mas na minha opinião, por conta, né, dos quesitos e por ter perdido o pênalti, porque se fosse muito bem batido seria gol, óbvio, né? Mas a gente observa o Jair, que... Ah, mas por que o Jair bateu o pênalti? O Jair é um dos cobradores do elenco do Vasco de pênalti, tá? Só para deixar claro. E aí a gente observa o Vasco empatando em casa, na estreia do Fuzato, na performance ali, né, do volante Souza como zagueiro, uma partida, na minha opinião, ok, jogou até mesmo bem alguns pontos, mas não dá para ser o titular, longe disso. O Fuzato, ele traz, né, também ali uma insegurança numa saída de bola, mas você vê que é um goleiro que está se adaptando ainda a algumas coisas e é um bom goleiro, seguro. Não foi muito ali testado durante o jogo, né, mas vamos observar nas partidas posteriores, diante de um cenário que possa ser mais hostil, né, que o jogador seja ali obrigado a trabalhar, né. O Bangu ofereceu poucos perigos para o Vasco ontem, né, então a gente observou ali a estreia do Fuzato, não aprovando, mas ok, ali o Souza como zagueiro. E claro, a gente observando o Vasco empatando mais uma vez, somando 2 pontos na tabela de classificações. Agora o Vasco enfrenta o Boa Vista em Bacaxá. A gente vai, claro, né, observar se teremos ali algum movimento de transição, jogadores voltando ou não, apesar do Ramon Lima falar, né, que a gente tem aí esse período de mais 2 jogos para ver se realmente essa transição vai acontecer de forma mais impactante, mas é isso, o Vasco empata e a gente vai estar observando todo esse cenário. Bom, queria agradecer a sua presença aqui no vídeo, deixa o joinha para dar aquela moral e vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouco, tá? Eu volto com muito mais informações.